Boa noite, irmãos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez. Agora, depois de um ano, né? Não preguei ainda quando estive aqui, mas é uma alegria. Quero começar orando. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor está aqui, o Senhor está com a gente. E o que a gente te pede agora, Deus, é que o Senhor receba a nossa adoração em forma, Deus, de escutar a Tua voz ao ouvir, naquela área que a gente precisa ouvir, Senhor. Me usa, Pai, como instrumento em Tuas mãos. Eu não sou nada, Pai, e eu mereço a Tua misericórdia, mas me usa, Deus, para falar da Tua palavra, que é tão grandiosa, Pai, que cada um possa estar entendendo ela. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para o Bernardo colocar uma música. Quero ver se vocês conhecem. Você provavelmente já assistiu um dos filmes da Missão Impossível, né? É uma sessão de filmes que já começou faz uns 20 anos. Eu, particularmente, gosto muito. E nesses filmes, cada um dos participantes do grupo, ele vai receber um chamado por algum líder do alto escalão. E aquele chamado ali, ó, que se autodestrói sempre, né? Depois que eles recebem. E são chamados para realizar uma missão que sempre é impossível. E como você sabe, antes de dar tudo certo, dá tudo muito errado, as coisas saem do controle, muitas situações ruins se passam, e mesmo assim, no final, a missão é concluída. E os participantes do grupo, eles sempre são chamados pela qualificação que possuem, e, claro, eles passam por um tratamento bem rigoroso antes de poder entrar. E outra coisa que a gente pode ver nos filmes é como aqueles que entram no grupo não podem viver de maneira normal, ter uma família, uma casa. Até a gente vê que o personagem principal tenta, mas não deu certo. Eles têm que abrir mão disso para poder realizar as missões e muitas vezes salvar o mundo. Onde eu quero chegar com isso? Nós somos chamados para uma missão também. Deus, o nosso alto escalão, nos chama, e aqui não por nossos méritos ou qualificações, mas Ele tem um chamado para nós sermos parecidos com Cristo. Somos chamados e por isso devemos buscar e nos aprimorar a cada dia de nossa vida. E para isso, abrir mão de certas coisas. E além disso, nós devemos honrar aquele que nos chamou e tratá-lo com reverência. Assim, há duas incumbências, ou duas missões impossíveis, que devemos buscar viver em nossa vida aqui nesse mundo, de acordo com esse texto. Pode passar? Então, quero que os irmãos estejam abrindo. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 21. Não vou projetar dessa vez, que eu quero que vocês abram as suas Bíblias. O texto vai dizer o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo.
Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nesse texto, a gente pode encontrar exortações que atingem a conduta daqueles que foram chamados por Deus. E quando a vida não corresponde a esse chamado, ela não está correta em relação a Deus e em relação às pessoas. E se perde a credibilidade perante o mundo. Então, a primeira instrução de como viver que o texto traz é: viva em santidade. E como a gente pode viver em santidade? Primeira coisa que o texto aponta é: esteja com a mente preparada. A nossa configuração mental, ela vai além dos pensamentos, da razão, da mentalidade. Ela é todo um universo de ideias que inclui as nossas buscas, os nossos desejos e nossos sonhos. E por isso, como dizem algumas traduções do texto, nós devemos ter nosso pensamento cingido. Pode passar. Na antiguidade, era necessário amarrar as roupas para que não ficassem voando. Ali tem um desenho explicando. Senão, quando eles iam lutar e enroscar a roupa em alguém, acontecer alguma coisa, eles iam se atrapalhar com essa roupa esvoaçante, né? Então, eles tinham que amarrar as ancas. E também nós somos facilmente atrapalhados no trabalho e na vida por diversos propósitos. Mais precisamente por ideias esvoaçantes, por esse pensar, sonhos, desejos e fantasias que ficam nos atrapalhando. A gente não pode se permitir perder em algum projeto, se perder na rotina ou em qualquer coisa que nos faça esquecer do porquê estamos aqui na Terra, qual é a nossa missão. E esquecer é muito mais fácil do que parece. Normalmente nos perdemos em diversas coisas. E devemos estar prontos para a vinda de Cristo. E isso envolve consertar nosso pensamento, nosso sentir e querer. A próxima instrução é: seja sóbrio. A sobriedade, ela pode ser tanto para a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, que é contra a embriaguez do álcool, mas também, de forma geral, contra qualquer tipo de êxtase dos sentidos. E mais no sentido que tem, envolve a questão de concentração. Por exemplo, ano passado, eu estava fazendo meu TCC e eu sabia que eu não podia ficar me distraindo com outras coisas ou colocando forças desnecessárias em outras coisas, senão no meu projeto, senão eu não ia conseguir terminar. Então, mesmo que não fosse proibido eu sair com meus amigos, ou fazer alguma coisa com eles, ou assistir alguma coisa, ou jogar, eu sabia que eu não precisava investir muito tempo nisso, eu tinha que concentrar no meu objetivo. E aqui entra a sobriedade. É concentrar todo o pensar e o empenho na nossa corrida, rumo ao evento que acontecerá no futuro, sem se deixar distrair por coisas desnecessárias. E convenhamos que nós nos distraímos com qualquer coisa. Com o nosso celular na mão, ainda mais. A gente se perde o que a gente está fazendo, ainda mais nesse mundo. Às vezes, na vida, nosso trabalho, qualquer coisa que a gente tem que se concentrar, a gente já se perde. Então, imagina na maior missão da nossa vida. É bem mais fácil. A próxima instrução diz: coloque toda a esperança na graça futura.
Graça, ela designa de forma bem abrangente tudo o que Deus concede aos redimidos. E aqui, em especial, a perfeição futura, a entrega da herança guardada nos céus. Então, quem deposita sua esperança na graça, também deposita sua confiança. E o texto traz aqui também a palavra inteiramente. Deixa eu ver aqui. Coloque toda a sua esperança na graça, né? Viva inteiramente nisso. E torna a questão muito mais radical. Quem segue a Cristo de forma decidida, vive de forma muito unilateral, muito só para Ele, não pensando nas outras coisas. E aqueles que se deixam convocar por Jesus estão, então, integralmente direcionados para a sua chegada. Estão com a esperança no alto, no lugar certo, e não nas coisas desse mundo. E isso não lhes permite ficar sonhando e se distraindo pelo presente. Quem se direciona para a volta de Cristo vai levar a sua conduta aqui e agora muito a sério. E como isso é possível? Através da obediência. Próximo ponto vai dizer: seja obediente. Uma vida santa, ela começa em obediência, que é na obediência que se expressa o vínculo entre Deus e o homem. Então, quem deseja obedecer, precisa saber ouvir Deus. Ouvir o que Ele quer falar, ouvir o que você tem que fazer para obedecer. E como a gente ouve Deus falar? Através da sua palavra. Nela está revelado tudo o que a gente precisa fazer para agradar ao nosso Pai. Mas não basta só ler a Bíblia, mas ir a ela com o coração aberto, pronto para deixar Deus falar e ensinar. Quem não lê a Bíblia não consegue se santificar. Não consegue ser confrontado por ela para ver o que precisa mudar. Não consegue chegar à profundidade para ver que quanto mais perto a gente chega de Deus, mais a gente vê o que a gente precisa mudar em nossa vida. Então, não é possível. E a próxima coisa, para a gente viver uma vida santa, é não se deixar moldar pelos maus desejos. Antes de conhecermos Cristo e sua vontade, a gente vivia na ignorância. A gente não sabia de toda a maldade que nossos pensamentos nos levavam e nossos desejos também. Por isso agora, a gente não deve se deixar levar por esses desejos maus novamente. Uma vez, essa entrega às nossas paixões, aos nossos desejos era bem normal. Muitas vezes, até algum tipo de pecado ou vício se repetia de geração em geração pelo mau exemplo. A gente pode ver isso na Bíblia, como, por exemplo, Abraão mentiu que Sara era sua irmã. Isaac, seu filho, fez o mesmo com Rebeca. Davi caiu em pecado sexual. E muitos dos seus filhos, como Salomão, Amnon, fizeram o mesmo. É preciso quebrar o ciclo, que seguimos muitas vezes por causa do exemplo. E viver em obediência. Não vivemos mais em ignorância. Fomos libertos por Cristo. O texto também traz duas constatações sobre a santidade. E a primeira delas é: a santidade, ela envolve tudo. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes do texto de 1 Coríntios 10:31, que diz: quer vocês comam ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E se a santidade envolve coisas tão simples como comer e beber, mas ainda coisas maiores, muitos de nós ainda temos a mania de fazer a separação entre sagrado e secular. O templo, a igreja é sagrado, mas o meu trabalho é secular. Mas não existe essa separação. Ou toda a nossa vida é santa, ou nada é. Fazer essa separação, ela vai afetar mais áreas da nossa vida do que nos damos conta, porque Deus quer a nossa vida por inteiro. Ele não quer pedaços dela. Deus quer o nosso melhor desempenho em nosso trabalho, nossos estudos, tudo que a gente fizer. Quer que a nossa conduta seja santa, glorifique a Ele
e revele que somos seus filhos. E a segunda constatação é que o padrão de santidade é Deus. O parâmetro que devemos seguir não é o do pastor, não é o do líder, ou de qualquer grande referência que podemos ter, mas Deus. Ele nos chamou para sermos santos não como o pastor, santos como Ele é santo. E há muitos danos em colocarmos parâmetros baixos de santidade em nossas vidas, pois todos somos humanos, falhos e finitos. Devemos ser santos como Deus é santo. Então essa é a nossa primeira missão impossível, porque a gente não vai concluir, não vai ser totalmente santo aqui na Terra. Mas é uma missão que a gente deve continuar até Cristo vier, a gente ir até Ele. E para concluir esse primeiro ponto, quero que você pense como você está vivendo. Às vezes a gente não para analisar, às vezes a gente nem para. Ainda mais para pensar em coisas da vida. Então, pare e pense e tire um tempo para isso agora. Eu vou colocar, a gente vai soltar uma música, e durante o tempo dessa música, quero que você esteja pensando na tua vida. Depois, ainda mais do vídeo que o Ângelo passou, eu acho que nós temos muito a pensar. O que a gente está fazendo com a nossa vida? Então, em que você tem investido tempo? Tem lembrado de buscar a santificação? Você tem se deixado amoldar de novo pelos maus desejos? Tem buscado viver em obediência e santidade em todas as áreas da sua vida? Então você pode estar baixando a cabeça agora e orando, e depois a gente vai continuar.
Amém? Então, a nossa segunda missão é viva com reverência. Primeira coisa que devemos saber para poder viver com reverência é que Deus te julgará. É legal que o vídeo que o Ângelo passou coincidiu com várias coisas que eu vou falar, então não foi combinado, tá? Não foi combinado. Mas, então a gente vai ver no texto que Deus não é só Pai, mas Ele é juiz e vai julgar nossas obras. Por meio de Cristo, nós somos adotados por Deus e podemos chamar Ele de Pai. Mas não é por isso que nós devemos viver tranquilos quanto ao pecado. Diversas pessoas podem pensar que por estarem próximas de Deus, sobre elas está somente a bondade do Pai e não a severidade do juiz. Seus pecados não poderiam suscitar mais a ira de Deus, já que estariam sobre a graça. Mas quem pensa dessa forma, infelizmente compreendeu a Deus de maneira equivocada. Deus é aquele que julga sem acepção de pessoas. Ele não é tolerante com o pecado nem mesmo dos seus filhos, mas os julga. Deus julga segundo a obra de cada um. Quando cremos em Cristo, Deus perdoou os pecados e sim, nos declarou justos. Nossos pecados, eles já foram julgados na cruz e por isso não podemos ser acusados por eles novamente. Mas quando Cristo voltar, haverá um tempo de julgamento, chamado Tribunal de Deus ou de Cristo, em que cada um prestará contas de suas obras e receberá a recompensa apropriada. Vai ser um julgamento em família, envolvendo o pai e seus filhos amados. Por isso, não pense que suas obras não serão julgadas. Tudo aquilo que você fez, faz e fará, ou não, ou aquilo que você não fez ou deixou de fazer, tudo isso vai ser julgado. E a segunda coisa, para viver com reverência, que a gente deve saber, é que Deus deve ser temido. E temor aqui não é de medo, não é medo, mas reverência. A gente pode pensar na relação de pai e filho. Há casos em que o filho obedece por medo do pai e por medo do castigo que ele vai receber se ele não obedecer. Mas há também aqueles filhos que não desobedecem porque não querem entristecer o seu pai. Porque amam o pai e querem agradar ele. E essa segunda relação é que podemos entender como temor. Você não faz as coisas com medo do castigo divino, mas com medo de desapontar o seu pai. Assim, o temor é uma reverência para com o Pai, buscando honrá-lo em tudo. E a terceira coisa é que Deus pagou um alto preço por ti. Uma conduta correta, a gente conseguir viver em santidade, só vai ser possível quando nós temos noção de quanto custou a redenção. Qual foi o preço desse resgate para Deus? Não foi de coisas passageiras, não foi prata, ouro, dólar, euro, Bitcoin, que é hoje o que está valendo muito. Não é isso. É algo muito maior. É o sangue de Cristo. Nem prata, nem ouro podem libertar uma pessoa de uma vida vã. Apenas o sangue de Cristo. E por isso o sangue dele é tão precioso. Por ser o Messias unigênito, a coisa mais preciosa que o Pai do céu possui. Ele está sendo definido no texto como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nós sabemos que no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, eles deveriam ser perfeitos. Então, cordeiro sem mácula significa, portanto, que o Cordeiro de Deus não podia ter nenhuma mancha sequer, nenhum pecado, ao pretender colocar-se no lugar das pessoas, sacrificando-se para redimi-las. E só Jesus podia fazer isso. E ele fez isso, pois ele não pecou. Por exemplo, você já percebeu
como no geral nós damos mais valor para aquilo que mexe com o nosso bolso? Vamos pensar assim, tem um curso de inglês que estão oferecendo de graça. Você se matricula, mas logo cansa, as coisas ficam muito puxadas, você tem preguiça de estudar, do deslocamento, você falta quando quer e assim vai. Agora, quando você precisa desembolsar um alto valor num curso, não tem essa de faltar aula não, porque você está pagando por aquilo. Você valoriza o seu dinheiro. Então, Cristo se entregou por nós para resgatar nossa vida. Por isso, leve a sério a sua conduta. Ande com temor. Saiba que foi pago um alto preço. Nós devemos valorizar aquilo que teve um alto custo. Não foi de graça. Não foi um valor baixo. E além disso, a gente vai ver no texto que Deus escolheu o Messias de antemão, antes da fundação do mundo. E agora ele foi revelado. As palavras mostram que existe um plano de salvação de Deus. Nada foi por acaso ou saiu de seus planos. Então, em quem tem fé, vai se cumprir esse plano, essa intenção salvadora de Deus. E assim, então, como a ressurreição de Jesus significa que os que pertencem a Ele um dia vão ressuscitar, assim a sua glorificação é a razão para que os seus também recebam glória. Portanto, Cristo é a esperança da glória. E quando meditamos sobre esse sacrifício feito por nós e a esperança que Ele nos deu, devemos sentir o desejo de obedecer a Deus e viver com reverência a Ele. Que a gente viu várias coisas sobre o que Jesus fez por nós, sobre a obra de Cristo, completando aquilo que o Bernardo falou no domingo passado, que falou sobre a obra do Espírito e de Deus Pai. Então, essa obra que Cristo fez por nós. E agora, para nós refletirmos, como você tem visto a Deus? Apenas como um Deus bom, de amor, que é de boa com tudo que você faz? Ou como um Deus que também é justo juiz e que vai julgar as suas obras? Há temor a Deus em sua vida? Quanto valor você tem dado ao sacrifício de Cristo? E onde tem estado a sua esperança? Deus, Ele deu uma chance maravilhosa para nós. Olha que alto preço Ele pagou, entregando seu Filho, para que tivéssemos uma esperança e um propósito de vida, sem contar com a sua presença o tempo todo com a gente. Se você ainda não o conhece, saiba que Ele está aqui. E Ele está de braços abertos para te receber. Basta entregar a sua vida, se arrepender dos seus pecados e reconhecer tudo isso que Ele fez por você. E se você já o aceitou, pode ser desafiado hoje a crescer em santidade e reverência a Deus em sua vida. Então, para terminar, viva em santidade. Não se deixando se perder em coisas desse mundo, em seus pensamentos, sendo sóbrios. Obedecendo a Deus e não se deixando voltar aos padrões pecaminosos da outra vida. Lembrando que o padrão de santidade é Deus, que devemos ser santos em todas as áreas da nossa vida. E viva com reverência. Deus também é juiz e vai julgar tudo que fizermos. Por isso, Ele deve ser tratado com temor. Não esqueça que o preço pago foi o mais alto possível. E por causa de Cristo temos uma esperança de sermos ressuscitados com Ele e glorificados. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Tu és um Deus tão maravilhoso. Obrigado por essa esperança que a gente tem. Obrigada por toda a sua obra, Cristo. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou por nós, que a gente saiba reconhecer isso em nossa vida, Pai. Que a gente não despreze esse sacrifício, que a gente viva de acordo com a nossa esperança, Pai, que a gente viva em santidade, que a gente viva com reverência em nossa vida.
Ó Senhor, nos ajuda, Deus, a identificar as áreas da nossa vida que não condizem, Deus, com o que o Senhor quer de nós. Abre nossos olhos, Pai, que a gente não fique, Deus, correndo atrás do vento, que a gente saiba focar, ó Deus, na Tua volta, Pai. Lembrar que o Senhor está voltando e que a gente tem que cumprir a nossa missão, o nosso chamado nesse mundo, Pai. Que a gente tem que ser parecido com o Senhor. Ó Pai, nos ajuda com isso. Entregamos nossas vidas, Pai, e estamos ao Teu dispor. Em nome de Jesus. Amém.